Bom, essa aula vai ser sobre a matemática antes de Euclides, e uma boa ocasião para a gente falar da matemática antes de Euclides é trabalhar sobre um mito que é muito difundido e que trata da descoberta dos incomensuráveis, né? Diz-se normalmente que, no contexto grego, a descoberta da irracionalidade de raiz de 2 teria provocado um escândalo. Inclusive, muitas vezes se associa essa descoberta a algum pitagórico que teria sido afogado, assassinado, justamente porque a descoberta da irracionalidade de raiz de 2 traria para a matemática grega um conceito infinito com o qual os gregos não saberiam lidar, né? Essa história hoje ela é bastante criticada e a sua construção parte de aproximações, como, por exemplo, dizer que a irracionalidade de raiz de 2 poderia ter sido descoberta a partir do Teorema de Pitágoras. Quando eu aplico o Teorema de Pitágoras, por exemplo, a diagonal de um quadrado de lado 1, eu obtenho que o valor da diagonal seria raiz de 2, portanto, 1 irracional. Então, essa descoberta associada à utilização do Teorema de Pitágoras reproduz, né, faz com que seja reforçado esse mito de que a descoberta da irracionalidade de raiz de 2, no contexto pitagórico, teria provocado algum escândalo lógico ou uma crise nos fundamentos da matemática grega. Essa história é muito contestada hoje por pesquisas mais atuais, diversos pesquisadores têm artigos escritos sobre isso, a gente fala disso um pouco no livro. E a gente pode desconstruir esse mito a partir de diversas abordagens, né, de diversas evidências que servem para mostrar o quanto há de aproximação na elaboração dessa história. O Teorema de Pitágoras, portanto, né, porque hoje a gente questiona se o Teorema de Pitágoras geométrico seria de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras seria um resultado sobre números figurados. Então, uma prática que parece ter sido, sim, presente na escola pitagórica é deduzir propriedades dos números figurados, umas a partir de outras, né? Propriedades como: eu tenho um número quadrado, que em nossa concepção seria o número 4, em seguida eu tenho o outro número quadrado, que em nossa concepção seria o número 9, e eu posso obter esse número quadrado desse pela soma de um número ímpar ao número quadrado anterior. Então, 9 seria igual a 4, que é o número quadrado anterior, mais um número ímpar, 5. Da mesma forma, o número quadrado 4, se nós consideramos que 1 era o primeiro quadrado, 4 já seria obtido como 1 mais o número ímpar 3. Eu posso continuar esse procedimento e o próximo número quadrado, que nós designaríamos como 16, seria também obtido do anterior, mais o próximo número ímpar, 7. E, finalmente, eu teria um número quadrado obtido por 5 colunas de 5 bolinhas. Portanto, esse número quadrado seria o 25, que é obtido do anterior, mais o próximo número ímpar. Desculpe, aqui é mais o próximo número ímpar. O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu foi que o número quadrado foi obtido do anterior, que já era um número quadrado, em todos os casos era, mas o número ímpar que nós somamos também é um número quadrado. Então, essa seria a primeira tripla pitagórica, que seria a associação entre números, tal que o quadrado desse é igual à soma dos quadrados desses. Mas esse resultado, no contexto do pensamento pitagórico, seria um resultado sobre números figurados e não um resultado geométrico. Bom, portanto, quando nós dizemos que
que na filosofia pitagórica era importante o enunciado de que tudo é número, né? Os pitagóricos concebiam tudo é número. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas relações, algumas coisas da natureza, eles entendiam a partir dessas configurações numéricas dadas pelos números figurados. Tudo é número não queria dizer, no contexto pitagórico, todos os segmentos são comensuráveis, porque sequer nós temos certeza de que tenha havido uma matemática de segmentos, ou seja, uma geometria no contexto pitagórico. Portanto, tudo é número não quer dizer todos os segmentos são comensuráveis. E, portanto, a descoberta da incomensurabilidade não deve ter aparecido no seio da escola pitagórica. É uma segunda aproximação que se faz com base nessa lenda da crise provocada pela irracionalidade de raiz de 2, também é inconsistente historicamente. Porque quando nós dizemos que, mesmo que nós não associemos essa descoberta à escola pitagórica, mas se nós dizemos que a descoberta da irracionalidade de raiz de 2 parte da aplicação do teorema de Pitágoras a esse caso, nós estamos dizendo que, ao nos depararmos com o fato de que essa diagonal mede raiz de 2, essa descoberta teria provocado alguma consternação na matemática grega, ainda que não seja a matemática pitagórica. Só que implicitamente se admite, quando a gente diz isso, que esse segmento pode ser expresso por raiz de 2. Ou seja, que raiz de 2 é um número. Só que nesse contexto, raiz de 2 não era um número. O universo dos números era o universo dos números naturais ou das relações entre números naturais que são expressas como medidas e que hoje a gente designa como números racionais. Como isso não é um número, eu não posso fundar a necessidade de definir isso como um número a partir da aplicação do teorema de Pitágoras a esse caso desse retângulo. Portanto, o que a gente quer saber é, com base em que contexto geométrico surgiu a necessidade de se exprimir esse segmento como um número, o que só veio a ser feito muito mais tarde, né? Praticamente 20 séculos depois da época de que a gente está tratando aqui, mais de 20 séculos depois. Bom, então, no contexto da matemática grega, da época que nós estamos tratando aqui, antes de Euclides, pode sim ter aparecido o problema da incomensurabilidade com base em questões de medida, né, em comparações de grandeza. Qual é esse problema? Para a gente entender por que esse problema desafia os sentidos, vamos lembrar o que é medir, né? Então, suponhamos que eu tenha um segmento A e um segmento B e eu quero medir A utilizando B, né? Então eu quero saber quantas vezes B cabe dentro de A. Ora, se eu coloco B dentro de A uma vez, vai sobrar um pedacinho aqui. Então o que a gente teria que fazer? Eu não consigo medir A com B, mas eu posso subdividir B um certo número de vezes, tal que uma dessas subdivisões de B caiba em A um número inteiro de vezes. Então, eu posso, por exemplo, subdividir B, digamos, em 3 partes, e cada uma dessas partes agora eu utilizo como unidade de medida e coloco dentro de A. Então, eu sei que, subdividindo B em 3 partes, cada uma dessas subdivisões cabe em A 4 vezes. Eu exprimo essa relação dizendo que A está para B, assim como 4 está para 3. Então, a medida realmente faz intervir a noção de razão, né, que mais tarde vai ser expressa como um número racional.
Mas razão, nesse contexto, é somente a comparação entre grandezas, a comparação entre tamanhos de segmentos, que podem ser expressas dessa forma. Bom, e o que acontece quando eu não consigo, se eu não tivesse conseguido, nessa primeira subdivisão, encontrar uma parte de B que coubesse em A um número inteiro de vezes? Eu poderia continuar subdividindo, né? Então, suponhamos que aqui o A fosse um pouquinho maior, então essa subdivisão não caberia em A um número inteiro de vezes, mas eu poderia novamente dividir esse segmento e agora ver se o novo segmento que eu encontrei, que seria a minha unidade de medida, cabe em A um número inteiro de vezes. Nesse caso, pode ser que caiba, mas se ele fosse um pouquinho maior, eu teria que continuar subdividindo minha unidade de medida para saber se cabe um número inteiro de vezes. E a questão da comensurabilidade é, eu posso sempre fazer isso? Ou seja, dois segmentos são sempre comensuráveis, ou seja, medidos ao mesmo tempo por uma mesma unidade de medida? Intuitivamente parece que sim, porque eu posso subdividir B tanto quanto eu queira. Então, parece que eu vou encontrar um segmento muito pequenininho que vai caber em A um número inteiro de vezes, ainda que esse número seja muito grande, não importa. Então, intuitivamente, parece que todos os segmentos são comensuráveis. Mas isso não é verdade. Daí, a descoberta da incomensurabilidade ser associada a um desafio aos sentidos, porque intuitivamente parece que todos os segmentos são comensuráveis. Bom, a questão histórica é discutir como essa descoberta pode ter se dado, já que não era no contexto dos números, parece ter sido no contexto das grandezas, claro, porque a incomensurabilidade é um resultado sobre grandezas, e a partir de que resultado, se não era a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras. Bom, não se sabe, na verdade, exatamente como a incomensurabilidade foi descoberta, ou seja, como ela foi admitida pela primeira vez, né, quando ela foi vislumbrada pela primeira vez, mas conjectura-se que o tratamento dos casos de grandezas incomensuráveis tenha se desenvolvido mais ou menos no século IV, antes da Era Comum, ou seja, um pouco depois de Pitágoras, da escola pitagórica, que aconteceu no século V, antes da Era Comum, e que os matemáticos dessa época tenham lidado com o problema da incomensurabilidade utilizando o método da antifairese, que era um método que já existia e já era empregado para números, para determinar comparações entre números, razões entre números, e que, então, a partir do momento em que se constatou a incomensurabilidade, ele também deve ter sido empregado para comparar segmentos. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é a antifairese, primeiro para números, e depois dar um exemplo para dois segmentos. Bom, antifairese, em grego, quer dizer subtrações mútuas, ou subtrações recíprocas, ou subtrações sucessivas, tem várias interpretações. E, por exemplo, a gente pode fazer a antifairese de dois números, por exemplo, 26 e 30. Né? O que significa? Eu retiro 26 de 30 quantas vezes for possível. Então, eu quero saber quantas vezes 26 cabe em 30. Eu vou mudar um pouco esse número, vou fazer com 60. Com 60 vai ser melhor. Então, eu quero saber quantas vezes 26 cabe em 60. 26 cabe duas vezes em 60. E sobra 8. Certo? Dá 52, sobra 8. Agora, eu tenho... Antes a gente tinha 26 e 60, dois números. Agora, os meus dois números serão o que sobra, ou seja, o resto, e o menor dos números iniciais. Então, 8 e 26. E agora eu quero saber quantas vezes 8 cabe em 26. Então, 8 cabe 3 vezes em 26. Sobra
2. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para os dois números, que são o meu novo resto e o resto anterior. E 2 cabe 3 vezes em 8. Então, eu posso dizer que o modo de comparar esses dois números, 26 e 60, é escrever a antifairese, ou a razão antifairética, entre 26 e 60, e eu obtenho que essa razão é 2, 3, 3. Ou seja, aplicando esse processo de subtrações mútuas consecutivamente, a gente chega a essa razão antifairética. Então, o que é a antifairese? Eu pego duas grandezas, podem ser dois números ou dois segmentos, subtraio a menor da maior, um número de vezes que couber. O resto eu subtraio da menor, o número de vezes que couber. O resto eu subtraio do novo resto e assim por diante. Então, se trata de uma maneira de comparar grandezas que parece ter sido empregado no contexto da matemática dessa época como uma teoria de razões. Uma teoria de razões um pouco diferente da teoria de razões que nós conhecemos e que aparece um pouco mais tarde nos elementos de Euclides, que são do século III, antes da Era Comum, porque é uma teoria de razões que não vem junto, não é acompanhada de uma teoria de proporções. Então, ainda não seria o caso de comparar razões, mas de se estabelecer comparações entre grandezas que seriam essas razões antifairéticas, né? Uma conjectura-se também, isso vai aparecer também um pouco mais tarde nos elementos de Euclides, mas parece também já ser dessa época um procedimento para detectar quando dois números são primos entre si, que dependeria justamente da razão antifairética. Então, para dar um exemplo, aqui, ao invés de trabalhar com 60, a gente pode colocar 61 e ver o que acontece, né? 26 continua cabendo duas vezes em 61, só que agora sobram 9. E 9 não cabem mais 3 vezes em 26. Cabe duas vezes só em 26 e sobra, certo? 18, 26, sobram 8. E 8 cabe em 9 uma vez. E sobra 1. Ou seja, quando o procedimento da antifarese termina em 1 e não em 0, os números são primos entre si. Então, isso significa que eu não consigo chegar a uma razão antifarética, porque aqui eu não cheguei no 0. Eu poderia dizer que a antifarese de 26 e 61 seria 2, agora 2 e 1. Só que sobra 1. Então, esses dois números são primos entre si. Vocês devem estar pensando, ora, por que eu tenho que parar no 1? Eu poderia dizer que 1 cabe 8 vezes em 8 e sobra 0. Então, haveria uma razão, haveria uma razão, como no outro caso. Mas eles não consideravam assim, porque, vai ficar mais claro nos elementos de Euclides, porque 1 não é um número, como qualquer outro. O 1 é definido como o uno, aquilo que é indivisível, e o número é definido como uma pluralidade, ou seja, como uma multiplicidade de uns. Por isso, 1 não é um número, e quando eu termino em 1, eu considero que os números não são primos. Desculpe, eu considero que os números são primos entre si, justamente porque 1 não é um número como qualquer outro. Bom, então esse seria um exemplo de utilização da antifarese para números. E, ao que parece, é a tese de alguns historiadores, como o Knorr ou o Fowler, que trabalhou muito sobre esse assunto, que, mais ou menos no século IV, essa teoria
dos incomensuráveis teria sido desenvolvida por matemáticos como Teeteto, que eram do Círculo de Platão, e que o procedimento da antifarese, que já era aplicado para números, já era conhecido para números, teria sido aplicado para grandezas, para comparar grandezas. E um exemplo que ficou bastante conhecido é a utilização da antifarese para comparar o lado e a diagonal de um quadrado, né, que nós vamos mostrar agora. Bom, então, para comparar o lado e a diagonal de um quadrado utilizando o procedimento da antifarese, a gente vai fazer uma construção geométrica que consiste em, a gente pega esse segmento aqui, que é o lado do quadrado, né, que é igual a esse, podemos botar um compasso e marcar um ponto aqui, de modo que esse segmento seja igual a esse. Vai dar um pouquinho mais para cá. Bom, de modo que esse segmento seja igual a esse. Eu marco aqui um ponto que eu vou chamar de B1. E esse ponto B1 determina um segmento AB1 que eu quero descrever como o lado de um novo quadrado. O lado de um novo quadrado que está sobre a diagonal do quadrado anterior. Para fazer isso, a gente traça aqui uma perpendicular a essa diagonal por B1. Essa perpendicular vai interceptar o lado AB no ponto C1. E aqui eu traço duas paralelas, uma a B1C1 e outra a AB1. Então aqui a gente teria um novo quadrado AB1C1, D1. Bom, então primeiro a gente tem que mostrar que isso realmente é um quadrado, né? Por que isso é um quadrado? Então, primeiro, A, B1, C1, D1 é um quadrado. Bom, aqui não é muito difícil de ver, porque esse ângulo é reto, uma vez que B1, C1 a gente construiu como perpendicular a AC, e esse ângulo é meio reto, porque AC é a diagonal do quadrado, então divide esse ângulo reto do quadrado em dois. Então, A, B1, C1 é reto e B1, A, C1 é meio reto. Logo, esse ângulo aqui é igual a esse, porque a soma dos ângulos internos tem que dar dois retos. Então, A, C1, B1 é meio reto. Ora, mas se esse ângulo é igual a esse triângulo é isósceles. E o triângulo AB1, C1 é isósceles. Bom, se esse triângulo é isósceles, AB1 igual a B1, C1. Agora é simples, porque o outro lado do quadrado foi obtido por construção, né? Eu faço um lado igual a esse e esse lado igual a esse. Então, eu posso concluir que AB1, C1, D1 é um quadrado. Bom, por que a gente quis construir esse quadrado? Porque o argumento vai ser baseado no seguinte. Eu vou supor que AB e AC... Então, aqui o meu argumento. Suponho que AB e AC são comensuráveis. O que significa isso? Que existe um segmento AP que mede AB e AC. E a partir desse argumento,
a gente vai obter uma contradição. Porque nós queremos mostrar que a B e a C não são comensuráveis. Como a gente obtém essa contradição? A construção desse quadrado serve exatamente para isso. Porque, construindo esse quadrado, a gente vai mostrar que, se a B e a C são comensuráveis, existe um segmento AP que mede a B e a C, e, então, a B1 e a C1 também são medidos por AP. Ou seja, a B1 e a C1 também são comensuráveis. Depois a gente vai repetir esse procedimento ao infinito, construindo novos quadrados sobre o lado e a diagonal desse novo quadrado AB1, C1, D1. A gente vai construir um outro quadrado e vai continuar construindo quadrados cada vez menores, até que eu obtenha um quadrado cujo lado e cuja diagonal sejam menores que AP, o que me dá uma contradição, porque AP era a unidade de medida. E vocês podem pensar, mas por que não diminuir AP? Mesmo diminuindo AP, eu posso ainda construir quadrados tal que o lado e a diagonal dos novos quadrados sejam menores que AP. Logo, eu obtenho novamente a contradição. Então, o raciocínio é esse, para vocês entenderem por que nós temos agora, como segundo passo nessa demonstração, nós temos que escrever AB1 e AC1 em termos de AB e AC. Porque se eu escrevo AB1 e AC1 em termos de AB e AC, e AB e AC são medidos por AP, então AB1 e AC1 também são medidos por AP. Então, o próximo passo vai ser escrever AB1 e AC1 em termos de AB e AC. Bom, quem é AB1? AB1 é AC menos B1C, mas B1C, por construção, é igual a CB, que é igual a AB. Então, AB1 igual a AC menos AB. Logo, AB1 eu já escrevi em termos de AC e AB, que era o que a gente queria. E AC1? AC1 seria igual a AB menos BC1. Mas esse BC1 não é nenhuma quantidade associada a esse quadrado. Então, para poder escrever AC1 em termos de AC e AB, eu preciso mostrar que BC1 é igual a B1C1, que é o lado do quadrado. Então, para continuar aqui, eu vou mostrar que BC1 é igual a B1C1. Bom, e por que BC1 é igual a B1C1? Então, novamente, a gente vai investigar a geometria dessa figura. Eu traço uma reta aqui, ligando B1 a B. E fazendo isso, eu obtenho um triângulo, tal que esse ângulo é igual a esse ângulo. Por quê? Porque esse lado é igual a esse, por construção. Logo, esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo é igual a esse ângulo. Então primeiro, o que nós obtemos? Que, isso aqui é o que eu quero demonstrar ainda, né? Então, primeiro nós obtemos que CB1 como CB1 igual a CB, o triângulo B1CB é isósceles. Logo, CB1
B igual a C, B, B1. Aqueles ângulos são iguais. Mas, se esses ângulos são iguais, esses ângulos também são iguais. Por quê? Porque aqui eu tinha um ângulo reto e aqui eu tinha um ângulo reto. Então, esses ângulos o que falta a esses para completar um ângulo reto. Como esses são iguais, esses são iguais. Então, daqui eu concluo que os ângulos B1, B, C1 é igual ao ângulo B, B1, C1. Bom, se esses ângulos são iguais, o que isso significa? Significa que esse triângulo também é isósceles. Logo, o triângulo B1, C1, B é isósceles. Se o triângulo B1, C1, B é isósceles, o que a gente tem? Que BC1 igual a B1, C1, que era o que a gente queria demonstrar. Então, isso daqui, a gente conclui que BC1 igual a B1, C1. Bom, então, continuando, para descobrir agora o que eu posso escrever no lugar de BC1, a gente já sabe que AB menos BC1 vai ser igual a AB menos B1C1, mas B1C1, a gente já tinha mostrado, como isso daqui é um quadrado, é igual a AB1, porque é o lado do quadrado. Então, isso daqui seria AB menos AB1. Mas nós acabamos de escrever aqui AB1 como AC menos AB. Então, isso seria AB menos AC mais AB, ou seja, 2AB menos AC. Então, a gente conseguiu o que a gente queria, que era escrever AB1 e AC1 em termos de AB e AC. Daí, nós concluímos que, se AP mede AB e AC, ou seja, se essa unidade de medida mede AB e AC, AP também mede AB1 e AC1. Logo, se AB e AC são comensuráveis, AB1 e AC1 também são comensuráveis. Bom, e agora a gente vai continuar esse procedimento construindo um novo quadrado sobre o lado e a diagonal do quadrado menor. Então, o que a gente faria? A gente teria aqui, essa daqui seria a diagonal AC1, que é a diagonal do quadrado AB1, C1, D1. Aqui eu vou marcar o lado do novo quadrado, traço uma perpendicular até o lado desse quadrado e obtenho aqui o lado de um novo quadrado. Esse aqui seria B2, C2, D2. Repetindo o mesmo procedimento, a gente consegue escrever AB2 e AC2 em termos de AB e AC, exatamente porque eu posso reproduzir exatamente esse mesmo raciocínio. Logo, AB2 e AC2 também seriam comensuráveis e medidos por AP. Bom, e como é que eu consigo essa contradição? A contradição que a gente quer. A gente consegue essa contradição mostrando que, quando eu reproduzo essa construção para quadrados cada vez menores, eu vou acabar por obter um quadrado tal que o lado e a diagonal são menores que AP. Para mostrar isso, eu chego à terceira etapa do raciocínio, que é mostrar que o lado e a diagonal desses quadrados podem ser tornados menores do que qualquer quantidade dada. Bom,
Então, 3 A, B, I e ACI podem ser tornados menores do que qualquer quantidade dada. Aqui, eu nem deveria usar esses índices, porque quando eu uso esses índices eu já chego numa linguagem moderna, e na linguagem moderna vocês esperariam que eu dissesse: existe um K tal que ABK, ACK é menor do que... Bom, aqui o que eu estou querendo dizer é simplesmente que o lado e a diagonal dos quadrados construídos dessa forma podem ser tornados menores do que qualquer quantidade dada. E eu vou tentar mostrar isso utilizando os termos da época e não utilizando a nossa linguagem, né? Normalmente a gente vê essa demonstração, mas chega nesse ponto, a demonstração utiliza uma linguagem moderna. E aqui eu vou tentar ser fiel à linguagem e ao pensamento da época. Então, para isso, a gente vai usar um resultado chamado lema de Euclides, mas que parece ter sido conhecido antes de Euclides, né? Porque aqui a gente está falando de um momento anterior a Euclides. Mas ficou conhecido na literatura como lema de Euclides. Bom, e o que diz esse lema? O lema de Euclides afirma que, dadas duas quantidades, representadas como segmentos de reta, se eu retiro da quantidade maior uma porção maior do que a sua metade, eu consigo, e assim sucessivamente, eu consigo obter como resto uma quantidade menor do que qualquer quantidade dada inicialmente. Vou tentar explicar melhor. Suponhamos que eu tenha esses dois segmentos, UV e XZ. UV é o menor, XZ é o maior. E eu retiro de XZ um segmento XX1, que é maior do que a metade de XZ. Então, X1 maior do que a metade de XZ. Bom, fazendo isso, a gente tem um resto, que é X1Z. Então, agora, eu tenho aqui um segmento X1Z, e eu posso, novamente, retirar de X1Z uma quantidade maior do que a sua metade. Vamos dizer, um segmento X1X2, tal que X1X2 maior do que a metade de X1Z. Fazendo isso e repetindo esse procedimento quantas vezes forem necessárias, a gente obtém um segmento XIZ menor que o V. Para qualquer UV. Ou seja, se eu retiro de uma certa quantidade, sempre quantidades maiores do que a sua metade, eu consigo obter uma quantidade menor que qualquer quantidade dada. É isso que diz o lema de Euclides. Bom, e como é que o lema de Euclides vai ser aplicado aqui? Nós queremos que AB1 e AC1 sejam menores que qualquer quantidade dada. Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que, ao construir o novo quadrado a partir do primeiro, o lado e a diagonal do novo quadrado são menores do que a metade do lado e a diagonal do quadrado original. Então, eu quero mostrar que AB1 é menor que a metade de AB e AC1 é menor que a metade de AC. Fazendo isso, eu também, pelo mesmo procedimento, posso mostrar que a AB2 é menor que a metade de AB1 e a AC2 é menor que a metade de AC2, de AC1, desculpe. Então,
essas quantidades podem ser tornadas menores do que qualquer quantidade dada, logo menores que AP, a unidade de medida, e a gente obtém a contradição. Então, para a gente chegar ao final da demonstração, resta mostrar essas duas desigualdades. Bom, para fazer isso, a gente vai observar primeiro que AB1 é menor que AC1, por definição. Aqui eu vou demonstrar a primeira metade de 3, né, que é essa desigualdade. Então, AB1 é menor que AC1, por definição. Por quê? Porque AB1 é o lado de um quadrado cuja diagonal é AC1. Então, o lado é sempre menor que a diagonal. Então, eu posso afirmar que AB1 é menor que AC1. E agora o que a gente vai fazer é somar BC1 em ambos os lados. E o que a gente obtém? Bom, isso aí a gente pode fazer, né? AB1 mais BC1 é menor que AC1 mais BC1. Mas quem é AC1 mais BC1? AB. Então, daqui a gente tira que AB1 mais BC1 menor que AB. Só que BC1 é igual a B1C1, que também é igual a AB1, é o lado do quadrado. Então, AB1 mais AB1 menor que AB. Logo, 2AB1 menor que AB. E a gente tem a primeira desigualdade que a gente queria demonstrar. Falta demonstrar essa desigualdade que é a 3.2, que a gente vai demonstrar aqui. Bom, para demonstrar essa desigualdade, a gente vai precisar de uma construção geométrica, que a gente vai utilizar esse mesmo quadrado. Bom, agora a gente não precisa mais desses quadrados. Nós já entendemos o que fazer com eles, né? Que a gente tem que repetir essas construções. Então, eu vou fazer o seguinte. Por esse ponto C1, tal como ele estava marcado aí, é exatamente o ponto C1 que já estava, né, que é a diagonal do meu quadrado anterior, eu traço uma perpendicular ao lado AB. Então, eu traço por C1 uma perpendicular a AB. Depois, eu abro o meu compasso em um ponto M, que é a metade de AC, e traço uma circunferência. Tá? Então, eu traço perpendicular a AB por C1 e circunferência de centro A e raio AM, onde AM eu estou definindo como AC sobre 2. M é o ponto médio do segmento AC. Bom, fazendo isso, essa circunferência intercepta a reta em um ponto que eu vou chamar de N, e eu posso construir aqui um triângulo ANC1. E eu sei que AN é igual a AM. Então, o que a gente tem? Então, eu construo o triângulo AC1N, que é um triângulo retângulo, né? Nós sabemos que esse é um triângulo retângulo, que ali foi construída como perpendicular. E AN igual a AM.
que por sua vez é igual a AC sobre 2. Ora, se AN é a hipotenusa desse triângulo e AC1 é um cateto, eu sei que AC1 menor que AN, e AN, por definição, é AC sobre 2. Então, se eu construo o triângulo retângulo e AN, sei que o cateto é menor que a hipotenusa. E daí eu concluo a desigualdade que a gente queria, 3,2, que AC1 menor que AC sobre 2. Então, fazendo isso, agora o que nós temos? Nós temos a conclusão que, dado um quadrado, eu posso construir um outro quadrado sobre o lado e a diagonal do quadrado inicial. E se o lado e a diagonal do quadrado inicial são comensuráveis, o lado e a diagonal desse novo quadrado também são comensuráveis. E posso repetir esse procedimento indefinidamente até obter um quadrado tal que o lado e a diagonal desse quadrado são comensuráveis e menores que a unidade de medida suposta inicialmente. O que é uma contradição, porque eu não posso medir um segmento por uma unidade de medida e depois mostrar que o segmento é menor que a unidade de medida. Esse procedimento, na verdade, ele pode ser expresso como uma antifairese. O que a gente mostrou aqui? Que eu retiro, né, o que nós mostramos? Que eu quero comparar a B e a C. Né? Então, vou fazer a antifairese de AB e AC. Ou seja, do lado e da diagonal do quadrado original. Então, eu sei que AB cabe uma vez em AC. Sobra, pela nossa construção que a gente tinha feito, eu sei que AB era igual a esse segmento aqui, que eu colocava aqui, e aqui eu tinha o AB1. Então, sobra AB1. Mas agora a gente sabe por essas desigualdades que AB1 cabe duas vezes em AB. E pelo mesmo raciocínio, sobra AB2. Como AB2 é construído da mesma forma que AB1, eu posso dizer que AB2 cabe duas vezes em AB1. E sobra AB3. E esse procedimento continua sem terminar. De modo que a antifairese entre AB e AC pode ser escrita dessa forma. 1, 2, 2, e aqui vai aparecer indefinidamente essa quantidade 2. Então, seria 1, 2, 2, etc. Ou seja, a antifairese entre esses dois segmentos não termina. Por isso, ela é considerada uma má antifairese. Baseado na nossa maneira atual de fazer matemática, a gente poderia perguntar: como é que a gente sabe que não termina? Eu teria que demonstrar. Só que a utilização de resultados de impossibilidade em matemática é algo bastante recente. Nessa época, não existia de modo algum essa necessidade. O que permitia a conclusão da incomensurabilidade nesse caso é o fato de que essa seria uma má antifairese, uma antifairese ruim entre o lado e a diagonal do quadrado, justamente porque eu sei que esse procedimento pode se repetir indefinidamente, porque esses lados foram construídos da mesma forma que os anteriores, e, portanto, eu sei que a antifairese não termina. E daí eu concluo imediatamente pela incomensurabilidade. Então, a gente vê, com base nesse exemplo, que essa conclusão pelo procedimento da antifairese era um resultado geométrico, que não envolve de modo algum raiz de 2, e nem
deve ter produzido nenhum escândalo e nem nenhuma crise. Foi simplesmente um resultado matemático, um problema, e a gente sabe que a matemática avança por problemas até hoje, né? A gente poderia dizer que os problemas são o motor da matemática. Então, a descoberta da incomensurabilidade, o trabalho com a incomensurabilidade pode sim ter motivado a criação, o desenvolvimento de novas ferramentas matemáticas, mas não constituído uma crise ou um escândalo no contexto da matemática grega.